Olá, você que não larga o computador, o celular e sonha com um carro sem motorista vai gostar dessa edição do Ordem do Dia sobre os avanços do mundo digital. O compliance digital que garante ética no uso de ferramentas e respeito aos projetistas e desenvolvedores de novas tecnologias. Uma entrevista especial com o presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB São Paulo, Coriolano Aurélio de Almeida de Camargo Santos. Justiça já aceita como prova o que se escreve em redes sociais. Esses e outros assuntos a partir de agora no Ordem do Dia, programa da TV Cultura e a OAB São Paulo. O mundo digital caminha na velocidade da luz. Todos os dias surgem novidades. São as startups, os aplicativos, a inteligência artificial. As máquinas parecem ganhar vida e o mundo do entretenimento foi parar dentro de casa. A velocidade é tanta que a regulamentação desses serviços e produtos acaba vindo depois. A tecnologia está mudando nossas vidas. Ela ampliou as fronteiras do pensamento e criou outra realidade, virtual e expandida. Marcela trabalha com música. Ela nasceu cega e na tecnologia encontrou uma ferramenta para divulgar o que faz. As aulas de canto são anunciadas por um aplicativo. Simples e prático. Não precisa da ajuda de ninguém para administrar a própria agenda. O VoiceOver, ele lê para mim todos os comandos. Lê quem é a pessoa, lê as informações adicionais do que a pessoa quer. Então ele lê todos esses comandos para mim de uma forma que eu acabo não precisando de ajuda nenhuma de quem enxerga. O aplicativo tem 230 mil prestadores de serviços cadastrados e mais de 2 milhões de acessos em 2016. Foi uma felicidade muito grande ter esses casos de sucesso na plataforma, as pessoas utilizando, porque ao mesmo tempo que a gente está mudando a vida dessas pessoas, dando emprego, dando renda, dando liberdade, dando uma ocupação, a gente também está ajudando os clientes que estão encontrando esses profissionais que são excelentes profissionais da sua área, independente das limitações, faz um trabalho muito bom. A cada dia surge uma nova ferramenta ou invenção. Quem poderia imaginar um carro sem motorista? Os carros autônomos já funcionam nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Este ônibus japonês sem motorista é comandado em uma central, reconhece os passageiros no ponto e espera sem pressa o embarque. Com a tecnologia, as distâncias foram encurtadas. Para tudo, basta um clique. E com um avanço tão rápido, fica difícil a legislação acompanhar esse ritmo. A tecnologia vem mais rápido do que a gente pode perceber, compreender, absorver. Isso é muito complicado. Então, em muitas situações, a gente acaba usando de forma muito intensa a tecnologia, sem saber o que pode e o que não pode ser feito, quais são as consequências legais. Oi, tudo bom? As novidades do mundo digital afetam relações e serviços. Os aplicativos de transporte individual são um bom exemplo do quanto as leis precisam ser ágeis para atender um serviço capaz de mudar o comportamento da população. O projeto de lei número 28 de 2017 regulamenta aplicativos de serviços de transporte particular, como o Uber e Cabify. Pelo texto, os motoristas vão precisar de uma licença específica. Os carros deverão ter placas vermelhas e serão submetidos a vistorias periódicas. O projeto é defendido por taxistas, que se sentem vítimas de concorrência desleal, por serem submetidos a regras e impostos diferentes. Mas desagradam as empresas dos aplicativos de transportes, que afirmam que a proposta inviabilizaria o trabalho. O Airbnb também enfrenta resistência. O setor hoteleiro cobra do governo que aplicativos de hospedagem pela internet tenham a mesma tributação. A plataforma digital funciona em 191 países e faz a ponte entre donos de imóveis interessados em alugar espaços por temporada e aqueles que buscam hospedagem. A atividade econômica do Airbnb em 2016 no país foi de quase 2 bilhões. Essas novidades que nós temos hoje, os chamados aplicativos ou serviços disruptivos, eles vão continuar acontecendo.
Isso tem sempre um lado positivo. Eles quebram paradigmas, incentivam a concorrência. O que não pode acontecer é uma concorrência desleal. E se a regulação existente, se as leis existentes não forem suficientes para deixar isso de uma certa forma equilibrada ou equilibrado, aí sim nós teremos que legislar. E novamente, legislar, aí sim, de acordo com o tempo, não pode ser uma lei que demore muito tempo, e uma lei focada, específica, técnica, com conhecimento de causa. Qualidade, atendimento imediato e solução de problemas. Gastão nem se lembra quando entrou pela última vez em uma agência bancária. Resolve tudo pela internet. Até depósito de cheque eu já posso fazer do aplicativo do banco no smartphone ou no tablet. E mais seguro também, né? O Brasil está no 4º lugar em um ranking mundial de usuários da internet. 120 milhões conectados. Fica atrás apenas dos Estados Unidos, da Índia e da China. O Marco Civil da Internet, em vigor desde 2014, estabelece direitos e deveres para o uso da rede. Mas, para um especialista em direito digital, ele já está defasado. O Marco Civil é uma lei que repete muitos princípios constitucionais, repete disposições legais, até aí ok, eu acho que essa repetição pode até ser educativa, porém em algumas situações aí vem aquela questão da interpretação, do contexto, uma lei que demorou mais de 6 anos, havia muito mais preocupação com assuntos relacionados à regulamentação em si, e o cenário era diferente 6 anos após. Por isso, o desafio é alinhar a legislação às particularidades de um segmento tão específico como o tecnológico. Em algumas situações você vai ter que regular rápido, de forma técnica e objetiva. Em outras situações nós vamos usar aquilo que a gente chama de analogia. Vamos usar o precedente, vamos ver o que está acontecendo e implementar também o uso e o costume. Uma das soluções que nós indicamos é a composição de parlamentares, de senadores e de deputados focados a esses assuntos tecnológicos, a partir da sua especialidade, do seu conhecimento, e, por que não, talvez até com ritos específicos mais abreviados para que nós tenhamos futuras leis mais técnicas, objetivas e eficazes a partir do seu timing, a partir do seu tempo. Veja a seguir a invasão de privacidade na net e o roubo de dados confidenciais. E ainda a ética no mundo digital. O compliance vale também para o uso da tecnologia. Voltamos já já. As novas ferramentas tecnológicas têm dono e, por isso, é preciso respeitar as regras do mundo cibernético, como se respeita na música o direito autoral. Esse é o chamado compliance digital, que tenta deixar tudo em ordem. O Wellington já passou pelo departamento financeiro de mais de 15 empresas. Em algumas delas, viu práticas que não agradaram nem um pouco. Infelizmente é comum, tanto para o comprador, o fornecedor lhe ofertando um produto, muitas vezes não só em questão monetária, mas de outras maneiras, pequenos agrados e tudo. Práticas como essa preocupam cada vez mais as empresas. Por isso, várias delas estão implantando regras internas para impedir fraudes, especialmente nos contratos com o poder público. É o chamado compliance. O compliance ele serve para avaliar toda a legalidade da empresa, garantir que a empresa está cumprindo todas as normas legais. E relacionado com a parte de tecnologia, eles trabalham junto com a área de segurança da informação. Então, um grande problema que todas as empresas sofrem com invasões é o que? Vazamento de informação, vazamento de dados de clientes, isso gera um transtorno muito grande. Então, quando o compliance está bem implantado na empresa, em paralelo com a segurança da informação, ele consegue garantir que não vai haver vazamentos. Os funcionários passam por treinamento para conhecer as leis e aquilo que é considerado antiético. E as empresas também podem implantar serviços de denúncia interna e de investigação que incluem o monitoramento de mensagens e de e-mails no ambiente de trabalho. A empresa ela tendo um sistema bem controlado, com as informações do que ela tem, garantindo que não vaze informação, ela não vai ter nenhum problema com cumprir o que está determinado no Marco Civil da Internet, que é você garantir a guarda de dados da empresa.
No combate contra os delitos cometidos por meios eletrônicos, todo o cuidado é pouco. Por isso, as empresas têm se preocupado cada vez mais em manter-se na legalidade. Nós estamos identificando um menor número de licenças piratas implantadas nas empresas. O dado que ela tem é muito mais valioso do que ela vai gastar em licenciamento. Então, como esse software pirata pode ter alguma função a mais implementada para permitir acesso remoto, não vale a pena o risco. É importante estar legalizado e atualizado. Manter a ética na empresa e tomar os devidos cuidados com os golpes digitais. Em 2016, mais de 42 milhões de brasileiros foram vítimas de fraudes virtuais. Os dados são da empresa internacional Norton, provedora global de soluções de segurança cibernética. A lei que tipifica os delitos cometidos em meios eletrônicos na internet é de 2012 e foi apelidada de Lei Carolina Dickmann. A partir de então, a obtenção de dados privados e comerciais sem consentimento do proprietário passou a gerar multa e prever penas de 3 meses a 2 anos de prisão. Basicamente, o que é a lei que nós temos, a Lei Carolina Dickmann? Quando existe uma invasão no computador, se foi bypassado o mecanismo de segurança, ela se enquadra. O que é mecanismo de segurança? É uma senha no sistema. Então, se você tem um ambiente, um servidor que tem uma senha de acesso, que ele é restrito, ele vai se enquadrar. Se o ambiente não tiver protegido por senha, não tiver nenhuma proteção, ele não vai se enquadrar na lei. Tiago é um desses bem cuidadosos com a vida digital. Mesmo assim, caiu em um golpe da rede. Eu recebi um e-mail de uma empresa ofertando eletrodomésticos, eletrônicos, etc. E como eu estava procurando na época um computador, tinha uma promoção muito boa, eu entrei, comprei 2 unidades, tudo. E passei o cartão de crédito, tudo certo, e fiquei aguardando a confirmação via e-mail. Só que ela nunca chegou. Em contato com a loja, descobriu que a compra tinha sido feita em um site falso. O prejuízo seria de R$5.000, mas ele conseguiu cancelar o pagamento e o cartão de crédito. Para se proteger desses crimes, a primeira medida é ter um antivírus atualizado e senhas fortes, formadas por números, letras e símbolos. Não clique em links desconhecidos e antes de repassar ou compartilhar uma notícia, cheque se ela é verdadeira nos sites confiáveis. As medidas valem também para smartphones. Não saia clicando em qualquer coisa, porque a hora que você clica em qualquer coisa é assim que você infecta a sua máquina e é assim que você coloca a sua segurança financeira e pessoal em risco. Oi, meu nome é Caterine e eu queria saber se os cartórios virtuais são seguros e se os documentos que eles produzem têm validade legal. Os cartórios virtuais, eles têm sim validade, são cartórios privados, mas que podem dar fé pública. O cartório comum ele já dá fé pública, mas eles podem sim, exceto em alguns casos onde a lei exige exatamente que seja feito por instrumento público, como no caso de imóveis. No caso das provas colhidas pela internet, ele tem sim validade, ele pode até usar de tecnologias que podem colaborar na busca dessas provas, sendo mais completa, trazendo datas, trazendo informações dos sites que foram tirados, data, horário, enfim, todas essas informações mais técnicas que são possíveis pela tecnologia que é oferecida. A entrevista da semana é com o presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB São Paulo, Coriolano Aurélio de Almeida de Camargo Santos. Doutor, o crime digital no Brasil, ele já é considerado um crime organizado? Sim, desde 2005, através do voto do ministro Gilmar Mendes, ao negar habeas corpus para criminosos que foram presos pela Polícia Federal no âmbito da Operação Pegasus, o ministro declara naquela operação, no seu voto, que existe o crime cibernético organizado atuando no Brasil. Quais os crimes digitais mais comuns? Os crimes mais comuns são os crimes contra a honra, os crimes de calúnia, injúria, difamação, disseminação de arquivos maliciosos, crimes de ódio, notícias falsas que circulam todos os dias. Esses têm sido os crimes mais comuns. Doutor, existe uma estatística de quanto o crime cibernético organizado no Brasil já lucrou até hoje? O crime cibernético, segundo dados da Polícia Federal, hoje no Brasil ele é mais lucrativo do que o narcotráfico, ele é mais lucrativo do que o
roubo de cargas. Órgãos de pesquisa anunciaram no ano passado que o crime cibernético faturou 1,5 bilhões de reais com golpes virtuais. O Marco Civil da internet, ele atendeu às necessidades desse mundo moderno ou a lei já está precisando de ajustes? O Marco Civil foi uma grande evolução, porém precisa de ajustes, principalmente em relação à remoção de conteúdo que foi judicializada. Antes do Marco Civil da internet, os tribunais apontavam na direção de que os conteúdos maliciosos que atingiam a honra do cidadão poderiam ser removidos sem ordem judicial, muitas vezes pela colaboração administrativa do próprio provedor ou da rede social. Agora essa questão ela foi judicializada, há uma menção expressa no Marco Civil da internet de que a liberdade de expressão ela deve prevalecer e a honra da pessoa acabou ficando, a proteção da honra acabou ficando num segundo plano, sendo que a Constituição colocou no artigo 1º, no ápice da Constituição, a proteção da dignidade da pessoa humana. Com o avanço da tecnologia, surgiram muitas facilidades, né, de transações, vendas, diversas estratégias de negócios, mas junto com essas facilidades também surgiram muitos problemas. Quais os principais problemas, tanto para as pessoas quanto para as corporações? Proteção de dados pessoais de clientes, a proteção de segredos industriais, fórmulas, arquivos específicos de projetos. Esses são os temas que hoje mais preocupam as empresas e é necessário que elas voltem a sua atenção para a implantação de sistemas de segurança, de compliance e governança. E que ferramentas existem hoje em dia de proteção? O que pode ser feito para se agir conforme a lei? A empresa deve utilizar softwares com licenças legalizadas, não utilizar softwares maliciosos, piratas, evitar que seus funcionários naveguem por sites maliciosos, um programa permanente de antivírus, combate ao spam no ambiente corporativo. É necessário que as regras estejam claras. A gente pode dizer, então, que o terreno digital é um campo minado? É um campo minado, mas não é um campo sem lei. Nós não temos dois mundos, o mundo virtual e o mundo real. A lei que vale para a nossa atuação enquanto cidadãos na internet é a mesma lei que vale para o nosso plano físico. A nossa vida é uma só, o que muda é só o meio. Dizem que a internet vai ser considerada um bem básico, como luz e água. É um exagero dizer isso? Não, a ONU já reconhece o uso da internet, a utilização da internet como um direito essencial, imanente ao ser humano e cada vez mais ela tem sido uma ferramenta essencial para a comunicação, para a segurança pública. Hoje nós não podemos pensar numa sociedade sem a utilização da internet. Meu nome é Azad e eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber se existe uma justiça específica para crimes cometidos via internet. Não existe hoje uma justiça específica para os crimes cometidos na internet. Esses crimes eles vão para a justiça comum ou a justiça federal, dependendo do tipo de crime cometido. O que nós temos hoje no Brasil são delegacias especializadas em crimes digitais, tanto no âmbito da Polícia Civil quanto no âmbito da Polícia Federal. As duas polícias elas têm departamentos que visam a investigação, a prevenção em relação aos crimes virtuais, mas em relação à justiça, ela não tem uma vara especializada. Você é o que você digita. Com base nessa premissa, até mensagens do WhatsApp podem ser usadas como prova. Fique por dentro. A tecnologia faz parte do nosso cotidiano. Basta observar os smartphones. Estão por todos os lugares. São mais de 54 milhões de celulares inteligentes circulando pelo país, segundo a consultoria IDC Brasil. E esses aparelhos podem ser grandes aliados de quem ingressa com uma ação na justiça. São as chamadas provas tecnológicas. Elas podem ser compostas por fotos, vídeos e áudios, tudo que um smartphone é capaz de fazer. Esses arquivos corroboram com depoimentos de pessoas e de testemunhas, fortalecendo as evidências do caso.
A Lei 11.419, que dispõe sobre a informação do processo judicial, admite o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais. Deste modo, conteúdos de redes sociais, como Facebook, Twitter e Instagram, podem auxiliar em ações, assim como as conversas no WhatsApp. Desde 2015, os tribunais passaram a admitir os bate-papos como provas. Segundo dados do próprio WhatsApp, 38 milhões de pessoas usam o aplicativo no Brasil. Na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, uma mulher combinou a compra de um terreno pelo WhatsApp, mandou o comprovante de depósito de R$50 mil e cópias do documento. Mas a propriedade nunca foi transferida. Ela recorreu à justiça, que reconheceu a negociação e condenou o vendedor a indenizar a cliente. Para este professor, negócios fechados por meios digitais sempre deixam rastros. O WhatsApp, qualquer aplicação, qualquer rede social, eles já vêm sendo utilizados como provas em todos os processos judiciais. Essa é uma realidade atualmente. Então tem casos envolvendo a Justiça do Trabalho, tem casos envolvendo separações, tem casos envolvendo contratações. Resta saber se essa prova é muito discutível ou pouco discutível. Portanto, quando a parte ela preservar a prova eletrônica original, e a prova eletrônica original no meio eletrônico é a prova eletrônica, ela pode até mesmo fazer uma perícia para comprovar que tudo aquilo aconteceu. Em instantes, a palavra do presidente da OAB São Paulo e na nossa dica cultural, o filme A Vigilante do Amanhã. Voltamos já já. Estamos de volta com o tema Direito Cibernético. Vamos ouvir agora a opinião do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia, mas existe um nó a ser desatado. Se por um lado cresce rapidamente o uso e facilidades com aplicativos e sistemas, por outro há um atraso estabelecer uma legislação unificada para organizar o ambiente digital. É importante regulamentar os mercados de produtos e serviços ofertados nesse meio, como em qualquer outro, de modo que direitos dos usuários e dos donos de ferramentas tecnológicas sejam resguardados. Um aspecto fundamental nessa questão, por exemplo, é a coleta, o processamento e o armazenamento de dados. Isso deve ser feito de maneira mais organizada possível para proteger o cidadão. Essa questão é delicada, já que a privacidade é um bem que precisa ser protegido. O Estado tem aqui dois papéis, além de regular o ambiente, para que as pessoas possam escolher o que pode ou não ser rastreado, guardado e passado a terceiros, o outro é contribuir para a educação do usuário. Isso porque há muitas pessoas que não estão atentas aos riscos de uma exposição exagerada. No Brasil, o Marco Civil da Internet foi um passo importante, embora precise ser ajustado. Além dele, a Constituição Federal, os Códigos Civil e de Defesa do Consumidor e o habeas data são exemplos de leis que protegem o cidadão. Mas com o rápido avanço da tecnologia e de novos tipos de crimes, o ajuste do arcabouço jurídico é cada vez mais urgente. Oi, meu nome é Débora e eu queria saber se uma empresa pode obrigar seus funcionários a usarem os celulares e responderem mensagens, mesmo em dias de folga. Ela não pode obrigar. O que acontece é que em alguns trabalhos pode ser que o trabalhador ele necessite ficar à disposição da empresa em alguns momentos. Isso tudo depende de uma demanda do qual ele é chamado para trabalhar, do qual ele é acionado para trabalhar pelo meio tecnológico. O trabalhador ele tem direito ao que se chama hoje de direito à desconexão, que está totalmente voltado ao direito da folga, de desligar, inclusive da tecnologia. Tudo isso depende da demanda do quanto ele é acionado para esses trabalhos. E todas essas questões, elas precisam estar colocadas no contrato de trabalho, gerando hora extra ou sobreaviso, dependendo do caso em que o funcionário ele é demandado para esse tipo de trabalho, para que se evite abusos, para que ele se sinta velado 24 horas por dia a ficar à disposição da empresa.
Em um futuro não tão distante, a tecnologia e a vida humana estão misturadas e se confundem em muitos momentos. Esse é o enredo do filme A Vigilante do Amanhã, a nossa dica cultural de hoje. No mundo pós-2029, cérebros se fundem facilmente a computadores. Seu cérebro sobreviveu. Mas nós fizemos um corpo novo. A tecnologia está em todos os lugares, em A Vigilante do Amanhã. A trama se passa no Japão e apresenta a Major, interpretada por Scarlett Johansson. Aqui é a Major. Tô no local. Major é uma mulher que, após sofrer um acidente, é transformada em uma androide com a mais alta tecnologia. É a primeira de sua espécie e tem no cérebro humano o único elo com quem foi um dia. Quem é você? Eu não sei. Uma máquina com sentimentos, Major é usada como arma pela equipe de segurança, chamada de Setor 9, uma das regiões mais violentas na megalópole na qual o filme se passa. Ao enfrentar um inimigo onipresente, a protagonista descobre revelações sobre o passado que mudam para sempre seu entendimento de mundo, incluindo a quem deve lealdade. O que disseram para você? Que você era a primeira? O visual é um dos pontos que mais chamam a atenção. Efeitos visuais que montam uma cidade povoada por hologramas e até olhos mecanizados. Além, é claro, das sequências de ação. O longa de 2017 é do diretor Rupert Sanders e foi baseado em uma animação japonesa de 1995. Chamada Ghost in the Shell, em português, O Fantasma do Futuro. A minha alma sobreviveu para lembrar essa nova espécie. O debate sobre a existência é um dos pontos principais do filme. É a hora da despedida. Voltamos na semana que vem, sempre com um tema de grande interesse da sociedade. Ordem do Dia é um programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau, boa semana.